Boa tarde a todos. Vamos então dar início a mais uma palestra do nosso evento Pesquisar é Preciso. Esse evento que tem sido organizado pela própria GPI, uma série de apresentações de projetos de pesquisa durante esse período de isolamento e quarentena que a gente tem vivido. Hoje, o título da nossa palestra é Saúde e Cuidado aos Filhos, também é assunto de homem. Hoje, quem vai colaborar conosco vai ser a professora doutora Adriana Lemos, no qual eu já vou apresentar, mas antes da gente dar início, eu queria solicitar aos participantes algumas orientações para que a gente tivesse um bom andamento do evento. O primeiro deles, todos vocês estão com os microfones desligados, e a gente queria pedir que vocês mantivessem dessa forma, para que a gente não tivesse nenhum ruído durante a apresentação da nossa palestrante. Ao final, então, da apresentação, a gente vai abrir através do chat para as perguntas e algumas colocações dos participantes aqui do evento. Vai ficar aberto o tempo que for necessário para a gente poder esclarecer as nossas dúvidas. E aquelas pessoas que desejarem certificado de participação, ao final também da palestra, podem colocar o seu nome e o seu e-mail no chat, que a diretoria de pesquisa ela vai providenciar o certificado de participação nesse evento. Eu já queria também divulgar para vocês os nossos próximos eventos. Nesta semana, na sexta-feira, a gente terá a apresentação da doutora Valéria Laneville Teixeira, com o tema O Potencial Antiviral de Algas Marinhas, ou melhor, desculpa, na quinta-feira, dia 30 de abril. Os nossos eventos têm sempre acontecido às terças e sextas, mas por conta do feriado do dia 1º de maio, essa semana foi antecipada para o dia 30 de abril. E, excepcionalmente, essa semana, a gente vai ter ainda um outro evento que vai ocorrer na quarta-feira, evento promovido pelo Laboratório de Avaliação Econômica e Tecnologias em Saúde, o LAETS, do Programa de Pós-Graduação em Enfermagem e Biociências, o PPG-ENF-Bio, que a gente vai ter a honra aí de ter o tenente-coronel médico Rodolfo José Serafico de Souza, que é comandante do Hospital de Campanha da FAB, e que vai falar sobre o gerenciamento do Hospital de Campanha em situações de emergência. Uma temática que a gente está acompanhando aí ao longo desse tempo de pandemia. E na semana que vem, na terça-feira, o professor Dr. Cassiano Albuquerque vai falar sobre vírus e processo inflamatório. E na sexta-feira, 8 de maio, a gente vai ter a palestra do professor Dr. Fabiano Cataldo de Azevedo sobre as marcas de proveniência e a história da sua biblioteca. Então, essa temática que a gente está organizando aí ao longo dessas próximas 2 semanas de evento, sempre às 14 horas aqui. Os links sempre estarão disponíveis ou na página da Diretoria de Pesquisa da Unirio ou também no nosso Instagram. Então, eu queria primeiro dar as boas-vindas e agradecer muito a doutora Adriana Lemos. A professora doutora Adriana Lemos, ela é professora associada do Departamento de Enfermagem de Saúde Pública da Escola de Enfermagem Alfredo Pinto, da Unirio. Atualmente é coordenadora do Programa de Pós-Graduação e Mestrado em Enfermagem. Teve a sua formação de graduação em Enfermagem e Obstetrícia pela Universidade Federal Fluminense, com pós-graduação em Saúde Pública pela Escola Nacional de Saúde Pública pela Fiocruz, mestrado em Tecnologia Educacional pela UFRJ e doutorado em Saúde Coletiva pelo Instituto de Medicina Social da UERJ. Atualmente é coordenadora do grupo e do laboratório, do grupo de pesquisa e do laboratório de estudos em gênero, saúde, direitos sexuais e reprodutivos, e tem experiência na área de saúde coletiva, atuando principalmente nos temas de enfermagem, atenção básica, gênero, direitos sexuais e reprodutivos e educação em saúde. Adriana, eu vou só pedir para você ligar o seu microfone. Muito obrigado aí pela disponibilidade e por poder compartilhar teu conhecimento com a gente mais uma tarde aí. Obrigada, Anderson. Boa tarde a todos e todas. Obrigada, Anderson, pelo convite, pela paciência desse processo aí de lidar com essa tecnologia. Uma coisa que eu queria começar a dizer, né, que assim, essa apresentação de hoje só estamos assim em função dessa pandemia
que é uma pandemia que tem, né, embora a gente ainda não estude por essa perspectiva, mas é uma pandemia que tem um recorte bem claro, né, de gênero, de raça e de classe social também, né? Ela expõe claramente a desigualdade em que vivemos, né? Embora falam que ela que é uma doença que é democrática, mas quem está vivendo de forma muito cruenta e fatal são as pessoas, não só pela doença, mas as consequências, né? São essas pessoas, né? As mulheres, sobretudo, as negras e as pessoas mais pobres, né? E é claro também que é um momento de oportunidades, de aprender a lidar com essas ferramentas, de uma nova forma de comunicação, e também para os homens, né? E sobretudo os pais, os que são pouco presentes ou ausentes, é uma oportunidade de estar vivendo intensamente o que é estar com seus filhos, né? Bom, e aí falando um pouco desta apresentação de hoje, quando o Anderson me convidou e eu queria mais ou menos saber o que falar, e aí ele propôs para que eu falasse sobre o laboratório, apresentasse o laboratório e alguma publicação. E aí eu pensei numa publicação mais recente, e no final de 2019, e uma outra, logo depois pensei numa outra de agora de 2000, e aí passei o título para ele, um pouco para justificar essa minha apresentação, né? Só que aí, depois retomando esses artigos, né, para preparar a apresentação, identifiquei que eles versavam, eram pesquisas que falavam com profissionais de saúde. E aí eu fui lá atrás pegar outras pesquisas nossas que visse essa temática na perspectiva dos homens. E aí eu me vi numa sinuca de bico, né, de preparar uma apresentação apresentando vários trabalhos, né? E aí fiz um mix que espero poder dar conta de apresentar, mas de qualquer forma o material, tanto os artigos quanto as dissertações, eu posso disponibilizar, e também as dissertações estão na página do programa e os artigos também estão aí divulgados, né? Bom, vamos lá, deixa eu preparar aqui a apresentação, mostrar aqui para vocês. Então, boa tarde a todos e todas e vamos lá. Isso foi. Bom, eu vou dividir em 3 momentos essa apresentação. Então, a primeira falando um pouco do nosso laboratório, a segunda apresentando essa temática com um recorte do título entre saúde e cuidado na perspectiva dos profissionais, e o terceiro momento com esse recorte, mesmo recorte, na perspectiva dos homens, ok? Bom, deixa eu me situar aqui. Achar essa casa, o mouse não está lá. Muito bom. Bom, o nosso laboratório é um laboratório bem jovem, né? Ele começou, nós cadastramos, né, em 2014, no final de 2014, que é coordenado por mim e pela professora Cláudia Regina Ribeiro, que é do Instituto de Saúde Coletiva da UF. Vamos lá. Temos essa linha de pesquisa, saúde sexual e reprodutiva como direito de mulheres e homens na atenção à saúde. Bem, participam desse laboratório a Cláudia, as professoras Selma e Rosane da Escola de Enfermagem, professora Selma do Departamento Materno-Infantil e do PPGENF, professora do PPGENF também, professora Rosane Mello, do Departamento Médico-Cirúrgica, professora Ana Paula Ciamarella, que é advogada, professora da Escola de Direito, discentes e egressos do programa, as nossas bolsistas de iniciação científica, tanto PIBIC quanto IC, e esse laboratório a gente integra o projeto de extensão, na qual participam as alunas também. E aí, um pouco rapidamente, os nossos encontros, a gente se reúne mais ou menos quinzenalmente, com discussões teóricas sobre os projetos em desenvolvimento,
ou atividades, né, de organização de eventos. Temos atrelados a ele, integrados, uma disciplina na graduação, uma disciplina optativa, e, como falei, o projeto de extensão. E aí temos essa nossa rede aí ainda começando, né, a trabalhar, né, na rede social. Bom, que mais? Deixa eu ver. Vale dizer que nós fomos contemplados ano passado com o edital FAPERJ, de apoio a grupos emergentes. Estamos aí na expectativa de receber o financiamento, com a pesquisa Direitos Humanos, Sexuais e Reprodutivos, para o pensar e o fazer no campo da pesquisa e atenção às pessoas transexuais nos olhares de profissionais de saúde. E também foi submetido ontem pela professora Selma Vilas Boas, especificamente em relação ao edital Covid, Unirio Covid, que é o enfrentamento da violência contra a mulher nesses tempos, né, de pandemia. Aspecto bastante relevante socialmente, sobretudo neste momento, né? Temas que trabalhamos, né, dividindo um pouco aí por grupo populacional. Então, nas mulheres, versavam sobre demandas sobre saúde sexual, mulheres e sexualidade no climatério, vivências de mulheres com abortamento, sexualidade na gestação, anticoncepção de emergência, itinerários. Dos homens, né, inserção e participação na gestação e nascimento, um dos trabalhos que eu vou apresentar. Saúde sexual de homens, vivência sexual do homem durante a gravidez de sua parceira, e dos profissionais de saúde também, né? A visão desses profissionais em relação à paternidade e demandas do campo da saúde sexual, que é um dos que eu vou apresentar hoje também. Em relação a jovens, a professora Selma Vilas Boas coordena uma pesquisa sobre violência no namoro, é a que vai submeter também em relação à violência de gênero, paternidade na juventude, saúde sexual na adolescência, e na população LGBT, a professora Rosane Mello coordena uma pesquisa sobre saúde mental dessa população LGBT. Já tive orientação também sobre vivência da transexualidade e serviços de saúde, e atualmente nossos grupos de mestrandos estão inseridos na pesquisa da professora Cláudia Ribeiro, que é a pesquisa Gênero, Sexualidade, Diversidade e Direitos Sexuais e Reprodutivos, abrangendo especificamente com a população trans, né? Esta numa perspectiva interseccional, com homens trans negros, essa em relação à hormonização cruzada, seus efeitos, né, implicações na saúde sexual das pessoas trans e saberes da população. Bom, em relação, né, à temática sobre paternidade e saúde do homem, vamos, inclusive, retomar esse ano esses estudos, atualizando, inclusive, né, as bibliografias, por conta de dois novos mestrandes, né, o Hamilton e a Bruna, que vão se inserir nessa discussão. Bom, e aí entrando no nosso tema, na primeira parte, né, podemos dizer assim, saúde e cuidado aos filhos, também é assunto de homem. Ilustrei esse mapa do Brasil, que é de uma publicação do Ministério, e ele mostra um pouco a diversidade dos homens, né, velhos, jovens, mas, de fato, eu acho que ele não retrata muito bem, né? Por exemplo, tem aqui poucos homens negros, né? E sabemos que nossa população tem muitos negros, né? E isso também é um outro marcador de desigualdade social, né? É só a questão da raça. E aí, o que nos norteia, né, em relação à atenção à saúde do homem é a Política Nacional de Atenção à Saúde do Homem. Essa política, diferentemente da política de atenção integral à saúde da mulher, que surgiu por uma demanda do movimento feminista, essa não. Alguns artigos já produzidos, fazendo críticas e constatações sobre a política, ela surge mais, não do movimento social de homens, né, mas sim
da indústria farmacêutica, de grupos, né, da medicina em relação à urologia, mas, de qualquer forma, é o que nos norteia e que ela apresenta características bastante interessantes, pois considera, né, a atuação na assistência considerando esses aspectos socioculturais. E o que é importante transversal para pensar a atenção à saúde é essa perspectiva relacional de gênero. Por quê? Porque isso é um determinante, por exemplo, para a morbimortalidade masculina. Os eixos dessa pesquisa vêm trazendo a discussão de acesso e acolhimento. Historicamente, né, os espaços de saúde, sobretudo a atenção primária, é um espaço feminino, né, e infantil. Então, pensar como um eixo dessa política o acesso. Prevenção de violências e acidentes, a gente sabe quanto a questão da violência está atrelada a essa masculinidade, as causas externas são causas importantes de mortalidade nesta população, e esses dois eixos que têm a ver com o nosso trabalho especificamente, né, paternidade e cuidado, reconhecimento, né, da participação do pai, de valorização do pai nesse processo, e a saúde sexual e reprodutiva, considerada como direito, onde o homem também precisa olhar. E é importante dizer que a gente caminha pela perspectiva não só da saúde sexual e reprodutiva, apenas como, por exemplo, a prevenção da gravidez, como prevenção das ISTs, mas pensando a saúde sexual e reprodutiva como um direito de uma forma mais ampliada, né? Bom, e o outro eixo, as doenças prevalentes na população masculina. E aí podemos, vários estudos, como eu disse, né, da própria Cláudia Ribeiro, com Romeu Gomes, retratam essa discussão de estudos sobre homem e atenção primária. Entrando agora no nosso tema, eu acrescentei dessa vez e não recortei, porque foi um ato falho, na verdade, o tratar de saúde sexual também é assunto de homem. Então, o primeiro momento, né, o primeiro recorte dessa apresentação e do título. E aí eu vou apresentar esse artigo, que é um artigo recente, do final do ano passado, e esse um trabalho apresentado no Congresso Brasileiro de Enfermagem. Então, saúde sexual de homens na atenção primária e saúde sexual masculina, o que pensam os homens. Esse foi o primeiro a ser escolhido, né, e em função, por consequência, por serem trabalhos frutos da iniciação científica, onde a Thaís, a Josi, a Giovana, agora jovens enfermeiras, e a Bruna, uma egressa do programa, trabalharam com isso. Mas, sobretudo, por conta disso que eu falei, né, de trabalhos da iniciação científica, né, como uma semente de se trabalhar esse processo de aprendizado em pesquisa e numa temática que não é tão abordada assim na formação profissional em saúde, né? Bom, esses trabalhos, né, tiveram como objetivos, né, conhecer as demandas do campo da saúde sexual de homens, tanto na perspectiva dos profissionais, como na perspectiva dos homens. E aí, de uma forma geral, em relação à pesquisa, né, as nossas pesquisas elas sempre têm abordagem qualitativa. Falar dessa temática, né, nos remete a valores, a significados profundos, né, que a abordagem qualitativa nos propicia uma análise rica em relação a isso, né. Participantes da pesquisa dos profissionais foram 17 profissionais, enfermeiras, enfermeiros, médicos e médicas, e dos homens foram 10. A construção dos dados com roteiro de entrevista, né, semi-estruturado, e onde a gente utiliza a saturação de dados para definição, né, do término do trabalho de campo, ou seja, do término das pesquisas realizadas. E a análise de conteúdo a análise conta com um tipo de análise de conteúdo
temático-categorial, né? Análise de Bardan, sistematizada por Oliveira, que a partir do corpus de análise das entrevistas, a gente vai identificando as unidades de registro referentes à temática estudada, onde elas são conjugadas em unidades de significação, posteriormente criando as categorias de análise, né? Como toda pesquisa científica, ela foi aprovada pelos comitês de ética em pesquisa de direito, né? Limitações dessa pesquisa. Uma primeira limitação que eu posso falar é em relação ao próprio tema. A sexualidade é um assunto que é pouco abordado em função da sua, né, de ser permeada por tabus, de questões morais e religiosas, que faz com que as pessoas evitem, né, falar sobre isso. E uma referência que sempre utilizamos, né, que é Foucault, é um deles, né, que traz a sexualidade como algo construído socialmente, né, que não há de inato nem de instintivo. A outra referência é John Gaynon e Michel Boson, que fala que a sexualidade é construída, que as experiências sexuais são vivenciadas e aprendidas pelos indivíduos em seu contexto sociocultural. Então, este aprendizado pode fazer com que as pessoas tenham roteiros sexuais, por exemplo, muito satisfatórios e saudáveis, mas também roteiros sexuais que levem às disfunções sexuais, à violência e também à vulnerabilidade às ISTs, por exemplo, né? Então, falar desse tema, isso acaba sendo uma dificuldade, sobretudo porque estamos falando também, no caso da pesquisa, com homens, sendo entrevistado por mulheres e jovens. Então, isso foi um limitador, inclusive de recusa de participação da entrevista, né? Porque a gente tem também essa questão da construção da masculinidade, né? Muito forte, né? Do homem do poder, da força, da virilidade, sempre da performance, da boa performance sexual e do silêncio, de não falar das suas dificuldades, das suas limitações e os seus medos, né? Bom, e aí é claro que essas dificuldades que os homens têm a ver com a estrutura de identidade de gênero, né, que dificulta a verbalização e as necessidades de saúde nesse contexto, né? Alguns trabalhos apontam isso, né? Valdez, Figueiredo, enfim. Temos iniciativas importantes e bem interessantes, né, atualmente, porque a gente pode falar que se tem uma masculinidade hegemônica nesse padrão que falei, mas ela também há um momento de crise da masculinidade, felizmente, que onde esses padrões eles vão se dissolvendo e diluindo. E experiências interessantes, iniciativas, o Instituto Papai de Pernambuco, o Promundo, Prazer Ele, Afropai, enfim, de grupos, né, que fazem essa discussão dessa quebra dessa masculinidade hegemônica, que é uma masculinidade que é tóxica para as pessoas que convivem, para as próprias pessoas, né, para os próprios homens, né? Bom, então foram um pouco as limitações que a gente pontuou, né? O tema e os homens, sobretudo, né? Dificuldade de falar em função dessa condição de gênero. E aí, indo para o trabalho, vamos lá, resultados e discussões, né? Bom, vimos nas respostas, tanto entre os profissionais quanto os homens, demandas bem parecidas, né? São demandas práticas, objetivas, quanto a tratamento, quanto disfunção erétil, fazer exames, dosagens em relação ao PSA e a vasectomia. Os homens pontuaram a mesma coisa, né? Procura em função de sexo inseguro, com alguma sintomatologia de IST e para fazer exames. São problemas já existentes. Como nós falamos, essa formação de gênero faz com que o homem se sinta invulnerável, né? Ele não procura os serviços de saúde como socialmente as mulheres foram ensinadas e valorizadas a buscar, né? Os serviços para isso.
Então, a gente vê que são características imediatistas, curativas, com esse padrão de comportamento, né? E é um comportamento perigoso, né? Que põe o homem em risco, né? Em função dessa falsa noção de invulnerabilidade que ele tem. Essa noção é o que os deixa, muitas vezes, mais vulneráveis, né? Ações, né? Aos profissionais nós perguntamos em relação que ações eram realizadas por eles em relação à saúde do homem. E citam pontualmente, por exemplo, o Novembro Azul, que é uma ação especificamente de prevenção para o câncer de próstata, que vem se reinventando e reformulando, tentando pegar lá as premissas da própria política, né, de captação e acolhimento desses homens para pensar na sua saúde como um todo, né? Tem um trabalho do Romeu Gomes, que ouviu gestores, né, de todo o país sobre a política. Vários gestores sequer conheciam essa política. Enfim, então, como, né, se o gestor que está ali responsável por implantar, ele desconhece, né, como a gente vai conseguir resultados importantes lá na ponta, né? Bom, dos homens já falei, né, o principal motivo é esse quadro agudo, que já está apontado também em outros estudos. Eu acho que, basicamente, em relação às demandas sexuais dos homens, são essas aí, né? São um modelo biomédico para cura, para tratar do já acontecido, digamos assim. E aí vamos agora para cuidar dos filhos, né? A outra parte do nosso título, né? Que também é assunto de homem, né? E cuidado é uma palavra muito atribuída ao feminino, né? São as mulheres que cuidam. E aí um pouco coloquei o cuidado, né, como uma dimensão da paternidade, porque o homem também pode e deve cuidar, né? E aí nesse trabalho também apresento, na perspectiva dos profissionais, esse também fruto de iniciação científica, que é a participação do pai jovem. Claro que há especificidades, né, ao falar de adolescência, de falar de juventude, e não apenas por uma questão de faixa etária, né, porque há variações. Assim como não devemos falar de homem e mulher, mas sim homens e mulheres, em função da sua diversidade, de falar de gêneros e sexualidades, a mesma coisa, né? Falamos de jovem. Mas eu mantive esse mix por conta dos resultados da pesquisa caminharem numa mesma perspectiva, né? Não são tão distantes assim. Então, por isso, mantive esse mix. Bom, e aí essa pesquisa teve como objetivo conhecer a visão das enfermeiras, enfermeiros e médicos sobre a paternidade na adolescência e identificar também as ações. Características gerais do estudo, como já falei, o grupo de participantes foi um grupo menor, mas foi a totalidade de profissionais de ensino superior que faziam consultas nessa unidade de saúde, né, com um número pequeno de equipes de saúde da família. E todo o resto semelhante a todas as outras pesquisas. Vou só para a gente não atrasar muito. E aí, vamos lá a alguns resultados. Então, a visão que os profissionais apresentam, né, em relação à paternidade na adolescência é uma visão negativa. Eles veem como um caso sério, como um problema social, e o que podemos ver é que apenas uma profissional, né, reconheceu o jovem, o adolescente, como sujeito de direito. E aí, portanto, né, lembrando, é uma máxima que eu sempre falo, né, saúde é um preceito constitucional, né, direito de todos e dever do Estado. Logo, né, os profissionais no exercício da profissão
tem o dever, né, de garantir esse direito. E quando esse profissional já vê por uma perspectiva negativa, a sua prática pode estar enviesada com os seus valores, né, e acabar violando esses direitos, né? Então, como falei, o trabalho de Veiga, que vou falar um pouco adiante, mostra um pouco isso, né? O fato do jovem estar em desenvolvimento e não ter atingido a maturidade física, emocional, nem financeira, não lhe retira esse direito ao exercício da sexualidade e à reprodução livre. Discussões à parte que se possa ter, ele tem esse direito e cabe ao Estado prover a ele condições de exercê-lo, né? Falo aqui tem experiências, né? Há experiências exitosas em relação a isso. Estou falando, fazendo esse recorte desse trabalho, né? Essa mesma unidade, por exemplo, que nós fizemos essa pesquisa, um tempo depois, uma enfermeira, Ana Cristina, ela fez um grupo de gestantes bastante interessante, bem dinâmico, participativo, onde os homens participavam também, e participavam ativamente, trazendo seus anseios, as suas dúvidas, com atividades práticas, de ensinar ao banho, de acompanhar o parto. Enfim, são práticas que existem, mas que não são, podemos dizer, exceções, né? Não a regra como deveria ser. E aí vimos nessa pesquisa as ações dos profissionais, eles reconhecem a importância da participação do pai, por exemplo, nas consultas de pré-natal, né? Porém, esse enfoque continua sendo a gestante. O pai é considerado ali como alguém para dar suporte à gestante, e não alguém para poder, neste momento, já estar gerando a sua própria paternidade, como um momento também de inserção no serviço para cuidar da sua própria saúde, assim como preza o pré-natal do pai, onde uma outra unidade de saúde da família aqui do Rio também acontece o pré-natal do pai, com consultas, não só ele acompanhando a esposa, mas ele também sozinho. Outra experiência exitosa que me lembrei aqui, em relação ao homem de forma geral, essa unidade que faz o pré-natal do pai, ela também, não sei se está ainda acontecendo, provavelmente não em função do desmoronamento da atenção primária no nosso município, mas elas, a partir dessa ausência dos homens nos serviços de saúde, a equipe resolveu ir ao encontro deles. Tinha um bar próximo, onde ficavam os homens desempregados por ali, batendo papo, bebendo, onde o que trabalhava passava ali para a cervejinha básica antes de ir para casa, e ali eles começavam a trocar práticas educativas, tirar dúvidas e convidar os homens para irem para a unidade de saúde para cuidar da sua saúde, né? Então, são práticas que existem e que a gente precisa ter condições também de incorporá-las, né? Bom, é claro, como eu disse, tem esse distanciamento entre o que é publicado nas normativas, nas políticas, e o que é executado, né? Alguns fatores influenciam, né? Comentei já alguns deles. Uma coisa é a desestruturação do próprio serviço, a não valorização dessas questões por uma prática muito pautada na produtividade, no modelo centrado no modelo biomédico, a falta de atualização dos profissionais e, sobretudo, na discussão dessa temática na formação profissional, né? Enfim, isso dos pontos que a gente pode fazer crítica em relação a esse distanciamento, né? Bom, que mais das ações, como eu falei, há referências, orientações do Ministério, os profissionais falaram disso, mas falaram dessa dificuldade de captar o homem, né? Em função, muitas vezes, do horário de trabalho. E questiono um pouco também, às vezes, é a forma de captação e a forma de acolhimento desses homens, né? Bom, falando agora no cuidado dos filhos, na perspectiva dos homens, ok?
E aí eu trouxe 2 dissertações, ok? Essa dissertação, na verdade, foram as 2 dissertações as primeiras do nosso laboratório. Essa da Maria Beatriz, agora já doutora, enfermeira do nosso hospital universitário, que teve por objetivo descrever a vivência da paternidade na juventude e identificar as mudanças e repercussões na vida desse jovem pai. A outra da Aline Reis, que é a inserção do pai, do homem, né, o adulto, analisando, né, essa inserção durante a gestação, o parto e o pós-parto, né, os cuidados com esses homens. Um geral, né, dessas pesquisas foram 12 homens, os jovens pais, né, que eles foram entrevistados, homens acima de 18 anos, mas se referindo à gravidez, foram pais na adolescência, né? Mas, em média, eles foram pais com 18 anos. E 10 homens na fase adulta. A técnica para a captação desses homens foi a bola de neve, né? Onde se identificava chamado as sementes, né, homens com características para participar do estudo, convidavam esses homens, eles participavam e iam indicando um a um. Também não foi fácil, né, acessar esses homens por conta dessas entrevistas longas, em profundidade, e tratar de coisas pouco ditas entre eles. E em relação à saturação e análise, a mesma perspectiva das demais. E aí, vamos lá. Então, cuidados aos filhos por pais jovens, ou seja, a dissertação da Maria Beatriz. Lembrando, né, foram 12 homens, 11 deles se autodeclararam pardos ou negros, e todos já estavam fora da escola antes da gravidez de suas parceiras, né? Logo com baixa escolaridade, com história de repetência e abandono escolar, inseridos no mercado de trabalho informal, né? Logo com baixa renda individual familiar também. E aí, apresentando a primeira categoria, né? Compreendendo o exercício da maternidade por esses pais, né? Eles se referiram que seria, né, zelar por ele mesmo, estar cuidando da saúde, cuidar do filho é ótimo, e isso faz com que, assim, a partir de ser pai, o homem olha para si e vê o quanto é importante cuidar de si para poder cuidar do outro, né? E vimos também nessas entrevistas que eles têm participação ativa, né, realizando cuidados diretos ou indiretos. E aqui ele fala, né, ajudava, começou a sentir dor no peito. De fato, nesse sentido, é uma ajuda, colaborando com a mãe, né, nesse processo que é muito difícil da amamentação. Então, há uma predominância de envolvimento do cuidado, né, desses pais. Vamos lá. Então, assim, alguns estudos como o de Berne, Dias, Aquino, Paulino e Patias e Dias falam dessa nova paternidade, né, de um novo padrão de ser pai, onde se desloca essa visão de um pai puramente provedor materialmente, mas um pai amoroso, cuidadoso, que está presente. E isso faz também como se que a paternidade ressignifique a vida desses jovens. Né? E aí, quando questionamos em relação às mudanças e às repercussões, né? Então, ele passa a ter uma forma de ver diferente da vida. E interessante, né, esse relato aqui, quando fala de antecipação, né, demonstrando, na verdade, uma maturidade nesse sentido. Foi difícil, sim, tem que abrir mão de muitas coisas,
bem dizer, você perde. Perde não, você adianta uma parte da sua vida. E, de fato, né, socialmente se tem todo um itinerário traçado para as pessoas e que a vida concreta não mostra assim. Isso não quer dizer que as pessoas não estejam felizes, que não façam parte do projeto de vida e felicidade dessas pessoas, né? Então, a maturidade e responsabilidade também veio, né, como o momento que o garoto vira homem. Então, sentia mais responsabilidades, né, dentro do trabalho, virar homem. E um outro ponto interessante que veio também como um divisor e incentivador para mudanças positivas na vida, quando esse diz que antes de nascer era traficante e a partir disso resolveu mudar de rumo na vida, né? E aí, seguindo, né, ao cuidado aos filhos por pais adultos, que a dissertação da Aline, que teve por objetivo analisar, né, a inserção do homem durante a gestação, o parto e cuidado com os filhos. Ela entrevistou esses 10 homens com idades entre 27 e 36 anos. Num primeiro momento, entrevistou quando as mulheres estavam no terceiro trimestre de gravidez e um mês após o parto, justamente para poder identificar no momento da gestação, pré-natal, do acompanhamento do parto e após nos cuidados. Então, esses homens, a metade deles tinha nível superior ou superior incompleto, com renda de 2 a 5 salários mínimos, e 8 deles fizeram o pré-natal e o parto na rede privada. 6 deles se autodeclararam negros e pardos. E aí a primeira categoria desse trabalho vem em relação aos atributos da paternidade. Então, o termo responsabilidade foi marcante, né? Obviamente. Ser pai é ser responsável por outra pessoa, ser pai é tentar fazer sempre o melhor, precisar comprar, não deixar faltar nada. A gente vê aí, né, uma atribuição de pai, de paternidade, na provisão material, transmissão da educação e de valores, né, que é algo culturalmente bem colocado em relação à figura do homem, né, como um provedor responsável, né, provedor das necessidades, atender isso, né? E aí, outra categoria que trabalhamos foi o espetáculo do pré-natal e parto. O homem no palco ou na plateia, né? Onde esse homem esteve. Uma coisa interessante que eu acabei não falando, que eu acho que vale a gente retomar, é isso aqui, né? Que ele diz: quero conseguir ser aquilo que meu pai não foi para mim, né? Dar o que eu não recebi do meu pai. Isso tem a ver com essa paternidade e experiências vivenciadas com os seus próprios pais, né? Que Guy Corneau, ele fala desse silêncio hereditário dos homens, que está relacionado a um grupo de sentimentos que são guardados pelo homem no seu íntimo, né? Que, em geral, são de experiências não exitosas, experiências negativas, e que alguns pais, um bom exemplo é esse aí, que ele quebra isso, né, enfatizando a preocupação de não reproduzir isso, né, ou seja, a quebra desse silêncio. E aí, seguindo, né, com o espetáculo do pré-natal, né, parto, seria palco ou plateia. No pré-natal, esses homens, eles ficaram como plateia. Eles tiveram maior possibilidade de participar das consultas, sim, até porque fizeram na iniciativa privada, logo os horários são mais flexíveis, né, tendo consultas à noite ou nos fins de semana, mas eles verbalizaram, em sua maioria, de não se sentir incluído, né? Era uma coisa que era mais para ela, ele ia como acompanhante e era reconhecido assim por quem estava atendendo, né? Então eles se mostram como
plateia nesse sentido. E no parto, a mesma coisa. Embora seja lei já desde 2005, né, o direito à mulher escolher alguém para acompanhar nesse momento, né, tanto no pré-parto quanto no parto, e há um incentivo pela política, né, de valorização da paternidade, que essa pessoa seja o pai, né, eles também não se sentiram assim, ficaram, em sua maioria, como plateia. Bom exemplo, né, me pediram para sentar na cadeirinha que estava a 1,5 metro, pensei que fosse ficar antes, próximo ao rosto dela, mas ficou lá. Na verdade, um cumprimento apenas de uma lei, né, mas não a incorporação desse acolhimento e reconhecimento desse direito. Mas, claro que nem tudo está perdido, né? Tivemos relatos interessantes e que outros estudos apontam por essa perspectiva, né? Que é o momento do palco, né? Que o homem também pode estar no palco, né? Ser um ator principal nesse momento. E aí esse fala, quando eu vi ele nascer, caramba, agora é verdade mesmo. Foi muito importante para mim estar ali na hora, né? Porque ali eu senti, né, realmente que ia ser pai. Esse momento do parto é como se fosse uma materialização, uma concretude da paternidade, né? Podemos dizer, o nascimento desse pai. E nessa pesquisa, todos os participantes afirmaram ter desejado participar do parto, porém 2 não puderam, em função a não ser liberados do trabalho. Outro momento importante, como sendo palco, e que Brandão afirma como um momento rico, né, de ligação significativa, de envolvimento emocional de pai e filho, é esse momento de cortar o cordão umbilical. Então, o momento mais emocionante foi quando a médica me deu a tesoura e eu cortei o cordão umbilical dele. Foi uma emoção muito grande. Bom, e aí, chegando na terceira categoria, depois, né, esses homens foram contactados de novo e muito felizes retornaram a participar da pesquisa, falando dos seus cuidados, né, de como estavam nesse período, né. Então, eles afirmaram estar cuidando ativamente, né. Quando tem que trocar a fralda, eu troco, levanto de noite, dou para colocar para mamar, e aí esse outro fala que tinha muito medo de pegar, porque era muito pequenininho, que eu não fiz nada, e, em geral, o banho, né, é o cuidado apontado por eles da escala máxima de dificuldade. E essa escala continua sendo máxima muitas vezes, porque socialmente também há toda uma retórica de que o homem não tem jeito, você não tem jeito, deixa para lá, deixa que eu faço, ou se recorre à rede social de pessoas mais aptas para isso, né? Sanícola define a rede social como esse apoio, né, de conjunto de relações interpessoais das quais a pessoa ou a família mantém, né, para a sua identidade social. E, nesse momento, esse distanciamento se dá porque se lança a mão dessa rede. E essa rede é uma rede feminina. São as mulheres, as tias, as avós, que participam desse processo, né? Foi citado por eles, essa seria uma rede social primária, né? Uma rede secundária seria a creche, eles reconhecem como um suporte importante. Só os serviços de saúde poderia ser uma rede importante, né, de apoio para esse momento, mas não foi citado por nenhum deles, sobretudo os serviços de atenção primária, né? Bom, quase chegando ao fim, né, toda essa discussão que a gente está trazendo aqui tem essa relação com os direitos sexuais e reprodutivos, né, que pontuei um pouco lá na frente, né? E aí que são direitos que está na nossa Constituição,
à saúde também está lá como direito constitucional. Esses são direitos que já são considerados como direitos humanos pela ONU, bem recentemente, em relação a outros direitos. Esses datam do início dos anos 1990, e aí abrange, né, os direitos sexuais de uma forma, né, do direito de viver e expressar livremente, sem violência, sem discriminações ou imposição. No caso do direito reprodutivo, né, de decidir quantos, de decidir não ter, de ter direito a acesso a tecnologias reprodutivas, por exemplo. Embora, né, tenhamos esses direitos já consagrados, eles não estão aí completamente garantidos, digamos assim. E muitas vezes percebemos que essa garantia não vem pelos próprios serviços de saúde, né? E como podemos pensar, né, na promoção desses direitos, pensando aí numa perspectiva da atenção à saúde, né? É uma coisa que tem a ver com a titularidade de direitos, como eu falei, que significa, né, não é só ter o direito, mas poder exercer esse direito. E a Petschesky, ela fala desse conjunto de condições, né, para se ter titularidade. Então, primeiro, essa declaração formal desses direitos em leis nacionais, internacionais, na correspondência entre direitos, costumes e valores. Então, a gente pode reconhecer aí, temos vários desses direitos, né, institucionalmente, como lei. A outra condição é a implementação efetiva desses direitos. Vimos, por exemplo, nessa pesquisa, que esse direito não está tão implementado assim, né? Por exemplo, o acolhimento ao homem no pré-natal, o direito de acompanhar no parto, a informação sobre esse direito, e o outro na própria introjeção, nas representações sociais, né? Levando, né, esse sentimento de titularidade. E aí, o que podemos fazer, né, para promover isso por essa perspectiva? Eu monto, né, um pouco assim, uma tríade necessária, né? E essa primeira seria a discussão, né, na formação dos recursos humanos, né? Há que se discutir gênero, né, teoricamente, substancialmente, né, como um determinante social em saúde. Discutir gênero para além também do usual que temos, né, de masculino e feminino. Discutir gênero em todas as suas manifestações, por exemplo, nas pesquisas que estamos realizando agora, né, a transexualidade, né, uma identidade também específica, que precisamos discutir isso, né, na formação profissional, para além desse binarismo, né, e as formas de expressão que são das pessoas, né, de todos nós. Discutir também sexualidade, né, como um conteúdo teórico, científico, a partir de estudos sobre sexualidade. Para quê? Né? Para que as nossas práticas nesse campo sejam pautadas pelo conhecimento científico e não por opiniões, por valores morais e religiosos pessoais, porque muitas vezes a opinião que eu possa ter sobre determinado assunto nessa esfera pode violar o direito do outro, e cabe a mim, como profissional, garantir e promover esses direitos, né? Enfim, então, parte desse binarismo é essa discussão premente, né, de gênero e sexualidade na formação profissional. A outra é pensar de quem já está formado, né, é a educação permanente nos serviços de saúde. E pensar também a educação permanente para além da atualização de normas, manuais e protocolos, como um processo didático-pedagógico simplesmente. São importantíssimos e basilares, mas precisa pensar a educação permanente como um processo político e pedagógico, contextualizar as discussões desses manuais, as atualizações, onde o profissional participe ativamente, considerando a sua realidade local, a sua vivência em relação a isso. E a outra tríade, que também é bastante difícil, que é essa disposição pessoal, né, para o novo, né, para a reflexividade,
que é esse modo de rever as práticas à luz de conhecimentos novos, né, de confrontar as suas práticas, ter uma crítica ativa sobre o que se faz, né? Podemos dizer, né, que a reflexividade tem a ver um pouco com a pós-modernidade, não tenho condições de me aprofundar disso sociologicamente, mas tem a ver com padrões que se reconstrói, que se destrói, que se modificam, lançando mão de um novo. E a gente tem bem claro isso, né? Vendo essa masculinidade entrando em crise, se desconstruindo, abrindo um caminho para esse novo homem, né? Esse homem que se expressa, para esse homem que cuida, e vale justamente pensar os profissionais de saúde estarem inseridos nesse processo, né? E aí, como considerações, a gente pode reforçar, né? Há, de fato, né, mudanças nesse ser homem e ser pai, e concretas, vimos um pouco aqui nessas pesquisas, mas também ainda, né, milhares de crianças sem pai, muito abandono, violência. Então, há a necessidade dessa discussão, e não só, né, na formação profissional de saúde, mas na nossa formação como cidadãos, né, desde a educação infantil até o ensino superior, sobretudo na saúde. E é claro que estamos falando de uma coisa que atualmente está sendo negada, né? Muito pelo contrário, né? Estão querendo retirar gênero da discussão da formação escolar, né? Felizmente, temos algumas iniciativas boas, né? O Supremo, por exemplo, fez cair por terra, né, um município que estava querendo introduzir isso, a questão da ideologia de gênero, né? Temos que discutir gênero, sim, né? Não nessa perspectiva que eles apontam aí. Sempre fortalecer a educação permanente e ver que essa é uma discussão que é um compromisso social de cada um de nós, de reconhecer e promover esses direitos, né? Como profissionais, como professores, como cidadãs, né? E isso remete um pouco para pensar em equidade, que é outro tema bastante profundo e complexo, que estamos aí em tempos de pandemia, vendo, né, que as práticas não são, não há equidade suficiente, né? E aí eu queria fechar com uma frase que eu acho bastante interessante, que ela define para mim o que é equidade, né? Temos o direito de ser igual, né, quando a diferença nos inferioriza. Temos o direito a ser diferentes quando a igualdade nos descaracteriza. É isso. E obrigada. Adriana, Finalizei, mais uma Anderson. E vez aí, aí, extrapolei muito tempo? sem problema. Mais uma vez aí, obrigado pela disponibilidade e Como é que eu parabéns te... pela brilhante explanação que você fez aí sobre a temática.